A partir daí, então, se tem início o primeiro reinado. É o período que vai de 1822, né, da independência, até 1831, quando Dom Pedro I, né, depois de coroado imperador do Brasil, a gente tem aí a cena da coroação de Dom Pedro I, né, ele, em 1831, abdica do trono, renuncia ao trono brasileiro para assumir o trono português após a morte de Dom João VI. E também por conta de uma série de conflitos entre o próprio imperador Dom Pedro I e a aristocracia brasileira. Então, esse primeiro reinado turbulento, ele é dividido em dois momentos. No primeiro momento, que é o momento das lutas pela independência, o momento da consolidação da independência, como eu falei no início, né? A espada de Dom Pedro I, lá no dia 7 de setembro, não era uma varinha mágica que automaticamente fez o Brasil todo se tornar independente, né? Houve uma série de conflitos até que se consolidasse, né, a independência do Brasil. Esse processo de lutas pela independência, ele implicava em ter que vencer as resistências internas, os conflitos internos pela independência. Da mesma forma, era preciso obter o reconhecimento externo, era preciso que os outros países reconhecessem a independência do Brasil oficialmente. E isso foi feito. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, em maio de 1824. Mas era preciso que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. E isso só foi possível com a intermediação dos ingleses. Os ingleses estavam interessados no mercado brasileiro, em manter o mercado brasileiro, por isso eles eram contrários, né, à ideia lá das cortes portuguesas de recolonizar o Brasil. O Brasil, a essa altura, já era o terceiro mercado consumidor dos produtos ingleses. Então eles vão intermediar a independência do Brasil, o reconhecimento da independência do Brasil por parte dos portugueses. Para isso, os ingleses vão tentar um acordo com Dom Pedro I, imperador do Brasil, exigindo que se iniciasse um processo que levasse ao fim da escravidão no Brasil. Então o Brasil deveria ser um país com mão de obra livre assalariada, sem escravidão. Essas eram as exigências, né, dos ingleses. E os ingleses ofereceram a Portugal uma quantia, né, em dinheiro para que o governo português, então, reconhecesse a independência do Brasil. E assim foi feito. Dinheiro esse que os ingleses cobraram do governo brasileiro. A gente costuma brincar dizendo que o Brasil já nasceu com uma dívida externa, né? Porque para o reconhecimento da nossa independência por Portugal, nós tivemos que contrair uma dívida com os ingleses, que pagaram pelo reconhecimento da nossa independência, exigindo o ressarcimento, né, desse valor de 2 milhões de libras e também o fim da escravidão, o que não foi respeitado pelo governo brasileiro nesse momento. A escravidão se manteve, não só se manteve, como se expandiu. O Brasil passou a concentrar a maior parte do tráfico internacional de escravizados africanos, a partir desse momento, justamente a partir desse momento, nas décadas aí de 1820, 1830 até 1850, o Brasil liderava disparadamente o tráfico internacional de escravos, até porque os países que foram surgindo aboliram a escravidão, né? Nos Estados Unidos a escravidão se concentrou apenas nos estados do sul, então o Brasil passa a ser o líder, né, da escravidão africana no século XIX. Bom, e além disso, além de vencer as resistências internas, obter o reconhecimento externo, era preciso organizar as estruturas jurídico-político-administrativas do Brasil. Ou seja, era preciso agora criar o país, né? O que vai ser esse país, né? E aí começam os debates, né? Vai ser uma monarquia? Vai ser uma república? Né? Se for uma monarquia, vai ser uma monarquia absolutista? Vai ser uma monarquia constitucional? Né? Na Europa havia um movimento da Santa Aliança, né?
pela restauração do absolutismo. Dom Pedro, ele particularmente, era o herdeiro de um trono absolutista. O pai dele, Dom João VI, era um rei absolutista, e o Dom Pedro foi preparado para ser um rei absolutista. Então, por mais que Portugal agora fosse uma monarquia constitucional, o Brasil estava sendo inventado naquele momento. O que ia ser? Ia ser uma monarquia constitucional, como queriam os aristocratas brasileiros, com uma pequena participação política, ou vai ter uma participação política mais ampla, como queriam os democratas? Vai ser uma estrutura administrativa centralizada, ou as províncias terão autonomia, né? Ou seja, vai se adotar o regime federalista? Alguns ainda diziam, pode ser uma república com uma ampla participação popular, né? Com o fim da escravidão. Então, esse agora era o debate ali por volta de 1823, 1824, né? Ou seja, no momento da consolidação dessa independência. Então essa é a primeira parte do que nós chamamos de primeiro reinado, né? Porque entre 1822 e 1824, o momento da consolidação da independência. E por que 1824? É porque em 1824 que foi concluída a Constituição do Império do Brasil, né? A Constituição, o Brasil se tornou uma monarquia constitucional e a Constituição ela foi apresentada, outorgada pelo próprio imperador Dom Pedro I em 1824. E a partir desse momento é que começa a crise do primeiro reinado e do governo de Dom Pedro I. Crise por conta de conflitos entre o imperador, que tinha tendências absolutistas, né? A própria forma como a Constituição foi feita, nós vamos falar dela daqui a pouco aqui, trazia essa ideia, né, de uma monarquia absolutista contra os interesses regionais da elite brasileira, que não aceitava um poder absolutista nas mãos do imperador e que queria ter o seu poder político, né, de administrar o país e as suas províncias. Então, esse conflito contribuiu bastante para a crise do primeiro reinado. Além disso, a crise econômica que arrastou, né, que se arrastou por esses anos iniciais. Nós tivemos a dívida com os ingleses, crises decorrentes das secas no Nordeste, a competição com o açúcar inglês, a competição com o açúcar das Antilhas. Então a gente passava por uma crise econômica no momento da independência e a independência fez agravar essa crise. Nós perdemos a província cisplatina, que se tornou independente do Brasil, dando origem ao Uruguai. Então perdemos o acesso ao comércio na região do Plata e no ano de 1829 o Banco do Brasil, que era a única, né, instituição financeira do país capaz de emitir moeda, de emitir crédito, né, foi à falência em 1829. Então essa crise política, junto com o autoritarismo ou as tendências absolutistas de Dom Pedro, também contribuíram para a crise do primeiro reinado. Então esse conflito entre as elites agrárias brasileiras e o imperador acabaram resultando no fim do primeiro reinado. Então é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, principalmente sobre a Constituição de 1824.